O superego, aquela instância psíquica que nos pune severamente mesmo quando ninguém nos acusa. Muitas vezes, a culpa já existia antes do crime. O crime apenas a concretiza. Curioso. Você sugere que Raskolnikov iria ser punido antes mesmo de cometer o crime. Mas então ele teria matado não porque se sentia livre, mas porque já era um prisioneiro da culpa? Exatamente. A culpa é anterior ao crime. Em muitos casos, o sujeito já se sente indigno e procura inconscientemente uma punição. É o que observa em pacientes neuróticos que carregam um fardo moral sem que possam identificar sua origem. Seu Raskolnikov cria uma justificativa filosófica para o crime, mas no fundo deseja a punição que o libertará da angústia de ser especial. Então talvez minha literatura e sua psicanálise conversem mais do que eu imaginava. Veja o caso de Ivan Karamazov, de os irmãos Karamazov. Ele rejeita Deus, proclama a liberdade humana, mas enlouquece ao saber que seu irmão matou seu pai, como se sua negação da moral divina fosse, de alguma forma, responsável pelo assassinato. Ele sente culpa não por um ato cometido, mas por um pensamento. Isso faz sentido em sua teoria? Sim, faz todo o sentido. Esse fenômeno se aproxima do que chamo de neurose obsessiva, na qual o sujeito se tortura por pensamentos proibidos, mesmo sem realizá-los. Ivan não matou seu pai, mas desejou isso em algum nível, e esse desejo o destrói. Ele encarna um conflito clássico entre o desejo e a censura. A culpa o persegue não pelo que fez, mas pelo que pensou em fazer. E o senhor acredita que toda a culpa vem do desejo de transgredir? Para mim, às vezes ela vem do amor. Veja o príncipe Mishkin, de O Idiota. Ele é quase um Cristo, movido pela... Como a psicanálise explicaria isso? A culpa de Mishkin não é diferente da culpa de um neurótico moral, alguém que se sente responsável até pelo sofrimento dos outros. Quanto maior a bondade, mais opressiva pode ser a culpa, porque nunca se pode fazer o suficiente. Muitos de meus pacientes sofrem de uma necessidade inconsciente de expiação. O próprio Cristo foi um símbolo disso, um inocente carregando a culpa da humanidade. O Senhor talvez tenha criado um Mishkin crucificado pela bondade. E se a culpa não for apenas um sintoma psicológico, mas a base da condição humana? Para mim, o homem não pode escapar da culpa porque ele sempre está em dívida com algo maior, com Deus, com os outros, consigo mesmo. Mesmo quando tentamos nos libertar, nos tornamos escravos da necessidade de punição. Não discordo totalmente, mas eu substituiria Deus pelo inconsciente. A culpa não vem de uma dívida divina, mas de desejos que negamos em nós mesmos. Quanto mais tentamos reprimir, mais ela nos atormenta. No fundo, o que chamamos de pecado pode ser apenas um desejo reprimido. Então, para o Senhor, a culpa pode ser vencida? Pode-se curar um homem de sua própria tragédia? Talvez. A psicanálise não propõe eliminar a culpa, mas trazê-la à consciência, dar-lhe nome. Quando reconhecemos nossos desejos, podemos encontrar um meio de lidar com eles sem a necessidade de autopunição. Mas há algo que sua literatura nos ensina, Dostoiévski. Às vezes, a culpa também dá sentido à existência. Sem ela, o que nos restaria? Talvez um vazio insuportável. Talvez a culpa seja a última coisa que nos torna humanos. Passamos para o nosso querido. Tem microfone? Tem. Já está aí você. Já está aqui. Já com a câmera, o pessoal já vou colocar aqui. A ideia também do seminário nós estamos começando com Dostoiévski, Crime e Castigo, e na sequência vai vir o Ronald Lopes, que já esteve aqui conosco, com a Divina Comédia. Vocês sabem que tem uma associação, né, do Crime e Castigo com o Inferno de Dante. Então,
vamos, né, seguir nesse viés. Em paralelo, vai vir também a Kika falando sobre a relação com o dinheiro. Vou também falar, né, vai ter uma roda de conversa sobre a peça do Daniel, que é o Toulouse-Lautrec, dia 13 de abril, mas depois eu vou divulgar. E vamos finalizar em junho com o significante vira-lata, que a Márcia, hoje não pôde vir, Márcia Agostinho, vai vir falar desse significado. Vira-lata, né? Então, assim, voltei, já tem esse cronograma aqui na Cidade das Artes, esse semestre. E o seminário é esse, assim, basicamente. Né? Estou retomando com o Ronald, que já teve aqui, eu acho que em 2018, nós temos 2 anos estudando a Divina Comédia. Foi sensacional. Inferno, Purgatório, Céu. Então, o Ronald Lopes está voltando com esse estudo. Eu convido vocês a participarem, que vai ser bem interessante. Eu vou passar a palavra aqui para você. Você tem um microfone aí? Também? Deixa eu só colocar no Instagram aqui, depois eu transmissão. Boa tarde, gente. Eu tô igual ela ali. Onde a Gilda tá, eu tô seguindo. Tô seguindo a Gilda. A Gilda é uma amiga muito querida. E eu gosto muito de todo esse trabalho que ela faz. Eu sou apaixonado pela literatura, né? Então gosto de tudo isso que ela faz. Então, ela pediu para explicar o que era contemporânea, né? Doutorado em Educação Contemporânea de Demandas Populares. Eu venho da psicanálise, eu sou um psicanalista que atua no campo da educação. Então eu fui para fazer o mestrado no campo da educação por conta das minhas atuações dentro do campo da periferia, né? Eu sou um psicanalista que atua na periferia, eu moro na periferia, atuo na periferia. E aí, por conta disso, eu percebi que a educação chegava primeiro que a psicologia em algumas pautas. Parece que na psicologia chegou um pouco atrasada. Então a educação já estava ali, Bell Hooks, né? Patrícia Hill Collins enfim, vários grandes nomes já debatendo algumas pautas, como pauta de gênero, como pautas étnico-raciais, com essas questões todas, teoria queer. Então, por isso eu fui para a educação, para tentar entender um pouco isso e fazer essa intersecção com a psicanálise. Escolhi demandas populares exatamente porque a Rural é uma universidade, né, a única universidade pública no Rio de Janeiro que fica na periferia, fica em Seropédica, e que trabalha a partir de uma perspectiva que é exatamente pensar a educação a partir das margens. Então é onde a gente trabalha a educação do campo, a educação quilombola, a educação indigenista, né, a educação da água, a educação, enfim, os vários modelos de educação que não são os modelos comumente conhecidos. Né? Então, por isso que é demandas populares. Né? A gente parte de um princípio de que as margens na atualidade é a centralidade da coisa. Se lá atrás o centro era uma coisa e margem era aquilo que estava fora, hoje a margem é o que está dentro. Então eu parto do princípio que qualquer perspectiva crítica, ela só tem valor na modernidade ou na pós-modernidade se ela parte da margem. Então ela tem que partir da margem, para que ela possa ter uma certa validação crítica. Né? Ela não pode vir mais de uma forma hierárquica. Nas relações pós-modernas a gente não tem mais hierarquia, né? A coisa não está mais ereta. É aquilo que a gente tanto discute na psicanálise, né? O nome do pai aí um pouco fragilizado. Então o nome do pai se constrói a partir de um outro lugar, que é o lugar da horizontalidade. Né? E aí a gente pensa a educação a partir desses lugares. Então eu tenho trazido esse contexto para a psicanálise. Né? Então hoje eu trabalho com alguns conceitos da psicanálise que a gente vem construindo, como a questão do trauma destruinte, né? Que eu venho trabalhando isso a partir de Lélia Gonzalez, a questão do racismo, de como ele se constrói. Então você tem um trauma que não se fecha, que você não consegue colocar em palavras. Muitas vezes um trauma que está, o racismo acontecendo muitas vezes dentro do próprio consultório, enquanto o sujeito fala sobre ele. Então que trauma é esse? A diferença vai falar de alguns traumas
né, que não se encerram, alguns traumas que não conseguem ser simbolizados. E eu tenho chamado isso, a partir de Lélia Gonzalez, o conceito de americanidade dela, de trauma destruinte, né? Então, eu tenho trabalhado isso, a questão do trauma destruinte, a questão da doridade, que é um outro conceito que eu venho falando a partir de Abdias Nascimento, quando ele fala sobre a questão do negro revoltado, né, que era uma condição do negro. E aí a Lélia propõe um outro tipo de construção, que ela vai chamar de o negro de um outro lugar que não revoltado, né? Mas seria aquele que faz alguma coisa com essa revolta. E eu tenho chamado isso de organização do ódio. Então, ódio organizado seria doridade. Pegar isso que está desorganizado, e por estar desorganizado não constrói nada, e fazer disso um construto, um lugar de construção simbólica, né? E esse lugar de construção simbólica, ele se dá não pelo viés, que aí as pessoas confundem isso, né? Porque é ativismo dentro da psicanálise. E aí se confunde ativismo com militância. Essa questão toda, ela não é uma questão de militância, é uma questão ativista, porque eu entendo o desejo como ativista. Se o inconsciente é político, a partir do Lacan vai dizer isso, né? Porque se dá na construção de um outro, o inconsciente ele é político porque ele é a construção do outro. Então, se o inconsciente é político, o desejo é ativista, porque ele propõe o quê? Uma mudança. Ele propõe alguma coisa. Inclusive, o desejo propõe um devir de sujeito. E é o que eu quero falar exatamente sobre isso, né? Do que é esse sujeito, tanto do direito quanto da psicanálise. Né? O que é esse sujeito? Que a gente supõe que um sujeito chegou na clínica, mas não chega na clínica um sujeito. O sujeito é um produto da clínica. É o que sai de uma produção clínica. Então não chegou o sujeito. O que é que chegou? Não chegou. Chegou o gozo. E é isso que o Lacan vai dizer. O gozo precisa sair para que chegue o sujeito. O sujeito é o posterior, é o produto. Então é essa construção toda que eu venho fazendo a partir da psicanálise, né? Hoje eu estou também em parceria com a Universidade de Coimbra, eu passei para o doutorado sanduíche, né, na Universidade de Coimbra, exatamente na área que eu gosto muito, que é letras clássicas. Então eu estou lá no laboratório, no Instituto Humanístico de Letras Clássicas, pensando... Sim, o Ronald inclusive está fazendo doutorado lá. Eu botei a Kika, que vai ter um intervalo, porque o Ronald está lá. Ele está fazendo o segundo doutorado dele lá, e eu faço esse doutorado de sanduíche. A minha tese de doutorado é sobre assédio sexual. Eu estou pesquisando assédio, de como é significante estar presente de uma forma tão forte dentro dos espaços educacionais, né, principalmente a partir do caso do Boaventura de Souza Santos, né, ali exatamente na universidade. Binária de se pensar masculino e feminino, essa coisa toda se dá a partir de Homero, se dá a partir de toda aquela discussão literária dos clássicos. Aí eu recebi o convite da Universidade de Coimbra para ir para lá, para fazer isso. Vamos estudar, está na moda, né? Hashtag Dostoiévski. Essa aqui me acompanha, não sei se vocês conhecem essa edição, é da antiga Abril Cultural, né? Uma edição de 1971. Eu gosto muito, porque assim, como leitor de literatura clássica, a gente se incomoda muito com a questão da tradução, né, formato do livro, essa coisa toda, né? O livro não é só assim, publica e joga no papel. Não é isso, né? Hoje, então, por conta de usar óculos, hoje já não interessa qual tipo de papel, né? A luz, então tudo isso. Então, assim, essas traduções também é importante demais. E essa daqui é considerada uma das melhores traduções, ainda hoje, que é essa da Abril Cultural. E eu comecei a ler Dostoiévski muito cedo, por uma questão de mais ou menos ela que ela trouxe aqui. Eu não estava conseguindo me concentrar, vocês estavam num papo muito bacana, eu vim para cá. E Dostoiévski veio mais ou menos disso da minha vida, porque eu sou filho de pastores, né, e meu pai muito severo com essa coisa de ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, a gente tinha que ler a Bíblia todos os dias. E então essa leitura muito acirrada, né, eu falei, preciso ler alguma coisa fora disso. Mas precisa ser uma leitura que seja aprovada pelo meu pai. E aí eu achei, então, os Irmãos Karamazov. Eu tinha por volta dos meus 13, 14 anos, quando eu li os Irmãos Karamazov. E que eu mostrei pro meu pai que tinha Deus lá pra caramba. Eu falei, aqui, ó, tem um monte de coisa aqui falando sobre Deus e tal. Porque tem lá o Dmitri, né? O Dmitri, o Ivan, a galera toda tá discutindo aquilo. E aí meu pai aprovou e pronto. Ó. Quando ele aprovou, foi a minha entrada na leitura de Dostoiévski. A partir daí, os Irmãos Karamazov, Jogador, Idiota,
Crime e Castigo, eu fui lendo, fui me apaixonando pela literatura russa, né? Aí depois veio Turgenev, Tolstói, o Boris Pasternak com o Dr. Zhivago, que é um clássico, né? Então, assim, a literatura entrou na minha vida como um lugar de escape. Eu precisava ir para um outro lugar, um lugar de escape, uma fuga, né? E o tema central de praticamente de toda essa grande literatura, que a gente está falando de uma época, né? Você não consegue entender Dostoiévski se você não entender a época do Dostoiévski, né? Então a Rússia estava num processo de efervescência cultural, intelectual, né? A questão do czarismo, aquela coisa toda. E o Dostoiévski vem de uma família falida, né? De uma família falida, de família de médicos, falida já em 2 gerações. Então um pai extremamente... É o tema central do Dostoiévski, é a figura do pai, né? Mas um pai perverso, carrasco, né? Um pai que, inclusive, Dostoiévski, vocês viram ele falando o tempo todo da culpa? Porque o tempo todo Dostoiévski rezava para o pai morrer. Então ele rezou a vida inteira para o pai morrer. Quem morre é a mãe. E aí quando a mãe morre, o pai manda ele para uma escola militar. E pouco tempo depois que ele está nessa escola militar, ele recebe a notícia que o pai morreu. Só que em vez dele ficar feliz, ele começa a se sentir culpado. Porque ele acredita que o pai tenha morrido em consequência do desejo dele de pedir a Deus que o pai morresse. Então esse é o tema central da história de tudo em Dostoiévski. Tudo. E o pai morre apaulada, né? O pai morre, os funcionários da casa e o povo, né? De tão ruim que ele era, o povo ali se subordina e mata ele de uma forma muito perversa. E aí o Dostoiévski sente uma culpa terrível. Primeiro porque o pai morre, segundo como o pai morre. Porque ele fala, cara, mas foi exatamente como eu pensei. Dando paulada no pai. E Dostoiévski é central porque o próprio Freud vai construir toda a sua teoria do parricídio a partir da relação do Dostoiévski com o pai. Ao ponto do Freud chegar em cartas a dizer que ele não considerava nenhum psicanalista de fato psicanalista se ele não tivesse lido Dostoiévski. O Freud chega a dizer isso. Então, o Dostoiévski, ele tem uma importância na construção do pensamento freudiano, tanto quanto o William Shakespeare, né, que são os 2 autores, inclusive, mais citados pelo Freud. E na construção de uma própria parte enorme da teoria freudiana, que é a questão do parricídio, né, que é importante, é a parte nodal ali, tanto do totem tabu, como a questão do mal-estar da cultura, quando Freud vai pensar a questão da culpa, essas coisas todas. Essa fala da culpa que o Dostoiévski trouxe aqui no finalzinho, né, me lembra muito um outro escritor brasileiro, que é o Nelson Rodrigues, que ele dizia, uma frase do Nelson Rodrigues que eu acho maravilhoso, que ele diz assim, a culpa é o elemento pelo qual nós estamos aqui em laço social. Ele, sem a culpa, estaríamos de 4 urrando nos bosques. Então, para o Nelson Rodrigues, a culpa era o elemento civilizador. Ele coloca como elemento civilizador. E em Freud, é preciso entender essa questão também do porquê Dostoiévski, né? E por que a fascinação do Freud em relação a Dostoiévski. Você também não consegue compreender isso se você não entender que a base da literatura de Dostoiévski é cristã. A base de toda a literatura de Dostoiévski é cristã. A igreja ali na Rússia, a igreja cristã ortodoxa, né? Então extremamente conservadora, mas ao mesmo tempo com uma proposta bem diferente do cristianismo ocidental, né? A iconografia do cristianismo na Rússia apresentava um Cristo negro, que já era uma novidade naquela época, né? Mas a iconografia cristã na Rússia apontava essas coisas todas, né? E eu preciso lembrar também que tem toda a influência de Bizâncio, né? Os bizantinos, aquela coisa toda. Então, assim, Dostoiévski ele vai ter uma importância na literatura universal, porque o tempo todo ele está questionando, ele está tensionando 2 pontos extremamente importantes ali no Ocidente e no Oriente, que é o quê? O ateísmo e o cristianismo. Ele está o tempo todo esse lugar sendo questionado, porque esse Rakhniskov, no início ele é um ateu, no final ele termina com o evangelho na mão. Quem lê o livro, né? No início ele é um ateu invicto, mas termina o livro convertido com o evangelho, embora ele nunca tenha aberto o evangelho, porque isso é interessante. Ele termina com o evangelho e diz assim, embora eu nunca nem abri o evangelho. Ou seja, nunca abri para ler. Mas está ali, é um convertido sem nunca ter lido nada do que estava ali. Então é uma coisa interessante isso, porque também tem uma certa recusa da instituição religiosa ali em Dostoiévski.
que é algo presente na literatura russa. Se a gente for pegar Tolstói, a mesma coisa está em Tolstói. A loucura, né? O ponto do Tolstói é largar tudo e abrir uma igreja, se torna pastor e tudo. Então tem essa coisa muito presente na literatura russa, né? E o grande inquisidor dos irmãos Karamazov acho que é o melhor diálogo que se tem sobre a questão do ateísmo e do cristianismo e da fé, que era um discurso que eles tinham de uma fé para além de uma intersecção religiosa, de uma instituição. Entende? Então, que fé era essa? E aí é que você tem algo que a gente vai chamar hoje, né, de psicologia. Então, assim, se a gente pudesse hoje dizer que quem fundou a psicologia foi Dostoiévski. Entendeu? Porque todos os pressupostos que mais tarde vai se construir com uma ciência da psicologia está presente na obra do Dostoiévski. Todos eles. Já a psicanálise também não seria a mesma se não tivesse a literatura. Sim. Não? Freud, ele, quando ele ganha o prêmio de literatura, o prêmio Goethe, o único prêmio que o Freud recebeu foi de literatura, de literato. Então, assim, a psicanálise é o que é graças à literatura e à arte. Né? Isso é importante. Agora tem outra coisa interessante também, porque, por exemplo, quando a gente vai hoje para os debates atuais, eu gostei muito que ela falou assim, eu faço umas bobagens. E eu falei, cara, eu estou nessa mesma vibe aí, que a psicanálise é uma grande bobagem. O Lacan vai dizer isso, né? Psicanálise é uma bobagem. E aí, recentemente, a galera veio com esse discurso de novo, é ciência, não é ciência, é bobagem, é isso, é aquilo e tal. E eu me lembro sempre do Lacan dizendo que é uma bobagem, né? Inclusive uma bobagem supérflua, que vai ser ultrapassada pela religião, que vai fracassar, né? Tem essas coisas todas que o Lacan coloca. Mas quando a gente vai para o debate do que é ciência, hoje, né, e a galera ainda está lá, sei lá, na ciência do século XIX, século XX, o que a gente está fazendo hoje, pensando hoje enquanto literatura e tal, a gente tem agora recentemente um escritor de literatura, uma escritora de literatura que ganhou o Nobel e que a literatura dela se torna um método de pesquisa. Entendeu? E o que a Conceição Evaristo faz, que é a literatura, também se torna um método de pesquisa, que é a escrevivência. Então a literatura também é ciência. Entendeu? E isso Freud já fazia, que é o que enraivecia demais os cientistas da época do Freud. Porque o Freud está lá no popperismo ainda, né, no século XX ainda. Então está aí naquela coisa do empirismo, aquela coisa toda que tem uma galera ultrapassada ainda hoje pensa nisso. Então não considera, por exemplo, filosofia ciência, não considera educação ciência, não considera as áreas humanas como ciência, porque está lá no século XIX. Está lá no século XX, ainda com o popperismo, com a coisa de laboratório, com o empirismo na cabeça. Se você for para o século XXI e pensar em outro lugar, você vai ver que aquilo que o Renato Meza, por exemplo, já propunha aqui na psicanálise brasileira, lá na década de 70, o extramuros, psicanálise extramuros, né? Ou seja, a psicanálise dialogando com outros lugares, tal. Isso está em Freud. Então, quando Freud vai pensar, no primeiro momento, se a gente pensar, o primeiro Freud queria a psicanálise reconhecida enquanto ciência, mas um Freud mais tardio, não. E por isso é que Freud dava aos escritores o mesmo peso que ele dava aos pesquisadores. Né? Ele começa o mal-estar da civilização citando, o mal-estar da cultura, eu gosto da palavra cultura melhor que civilização. Ele começa o mal-estar da cultura citando um filósofo. Ele não começa citando literatura. Então Freud citava literatura e colocava lá um pesquisador, né, um cientista, na mesma balança. Então o pessoal dizia, não, isso que o Freud faz não é ciência, é literatura. Por isso dão para ele o prêmio de literatura. Só que, assim, o prêmio Goethe era o Nobel da época, né? Então Freud recebe, porque ele tinha um cuidado muito grande com a escrita, né? Freud escrevia um alemão perfeito, então tinha um cuidado com a escrita, lia o latim original, lia o grego original, lia o hebraico original, escrevia em francês, escrevia em espanhol. Ele foi estudar espanhol para Cervantes, com 18 anos de idade. Então ele tinha um cuidado com a escrita, ele tinha um cuidado com a letra, que é o cuidado do escritor. E é uma coisa que sempre fascinou ele a ponto dele escrever sobre isso, né? Esse fascínio que ele tinha sobre o escritor, quando ele vai falar sobre os devaneios, né? A questão da escrita, o que é isso, o que é escrita. E aí o Dostoiévski, ele começa o Crime e Castigo com uma fala que eu acho assim fantástico. Logo no iniciozinho do Crime e Castigo, ele começa com uma fala que eu falei, cara, isso aqui não é Dostoiévski, isso aqui é Lacan.
Isso aqui é Lacan. Tem Lacan aqui no Dostoiévski aqui. Agora eu já não sei se foi Lacan, se foi Dostoiévski, já fiquei na dúvida. Logo no iníciozinho mesmo, Gilda. Eu não sei qual é a página, porque o teu livro é diferente, né? Mas é assim, ó. Capítulo 1, virou o capítulo 1, quer dizer, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Um sexto parágrafo que começa assim: por que diabo me preocupo eu dessa maneira? Achou aí? Então, olha que coisa legal. Eu fiz aqui, para a gente iniciar, eu fiz aqui, ó. Eu vou ler o parágrafo para poder dar um contexto, né? Que é o pensamento do Rakhnikovsky, que ele diz assim: por que diabo me preocupo eu dessa maneira e sofro todas as inquietações por causa de uma bagatela? Pensou sorrindo estranhamente. Sim, é isso. Está tudo ao alcance do homem e tudo lhe vem parar as mãos. Simplesmente o medo. Isto é um axioma. É curioso. De que será que as pessoas têm mais medo? O que mais temem é o primeiro caso, a primeira palavra. Falei que isso aqui é psicanalítico demais. E aí ele continua. Mas parece que já estou falando demais, afinal não faço mais nada se não falar. Embora também se pudesse dizer que se fala é porque não faço nada. Então eu risquei aqui duas frasezinhas aqui, ó. Que se colocar na boca do Lacan, se eu disser, Lacan falou lá no seminário, alguém vai dizer, falou mesmo. Porque é muito lacaniano. Se fala é porque não faço nada. O que é isso? Isso é análise. Quando o sujeito fala, ele esgota o ato. A fala esgota o ato, esvazia o ato. Não é isso que o Lacan vai dizer? Quando ele fala sobre a questão quando é que vocês vão entender que eu não quero mais um discurso com palavras? Eu não quero mais um discurso com fala. Eu quero um outro discurso. Um discurso sem fala. É o seminário que o Lacan vai dar quando ele fala do discurso sem fala. O que era o discurso sem fala? O discurso sem fala era aquele discurso do inconsciente, que não utiliza mais a questão da palavra. Ele já estava falando do quê? Ele já estava na clínica do real. Né? Aqui ele já estava na clínica do real. Mas a outra, quando ele fala do esvaziar o ato pela via da palavra, que é, por exemplo, o que o CVV faz. Né? Você quer se matar? Ligue para o CVV. Aí a pessoa fala, pô, mas que tem uma coisa, eu vou me matar, vou pegar um telefone e vou ligar. Por quê? Porque falar esvazia o ato. Olha que coisa fantástica, gente. Simples. Falar sobre isso, esvazia isso. E eu me lembro do Contardo Caligares, numa fala que ele tem, que o cara chega para ele e fala assim, essa semana eu pensei em matar. E o Contardo diz assim, como? Eu pensei em tomar os meus remédios, pegar uma primeira cachaça, assim, tomar os remédios e matar. E o Contardo Caligares fala assim, cara, mas é o último ato que você vai fazer na tua vida, tu vai se matar com essa cachaça? Por que tu não escolheu um uísque tal, não sei o quê? Aí o cara parou e falou assim, pô, mas qual o sentido de pensar sobre isso se eu vou me matar? Então, mas já que você vai matar, se mata é outro estilo. Escolhe o uísque e tal. E aí começaram a discutir sobre o uísque, aquela coisa toda e tal. E aí daqui a pouco o cara vira pra ele e fala assim, pô, mas se eu escolher o uísque, se eu fizer tudo isso, eu já não quero mais matar. Entendeu? Deslizou. Então, falar esvazia o ato. E aí é que ele está dizendo aqui, ó, se falo, é porque já não faço mais nada. E já, fantástico o suicídio, lá que eu vou chamar de passagem ao ato. Passagem ao ato. A pessoa tem uma passagem ao ato. Passagem ao ato. Exatamente. E aí ele coloca aqui, ó, o que mais teme é o primeiro caso, a primeira palavra. Isso aqui não é o neurótico? A maior dificuldade que o neurótico tem é exatamente o quê? Colocar a coisa no simbólico. Alguém aqui falou da questão do simbólico, já nem me lembro mais quem foi que falou, não sei se foi você. Alguém ainda estava falando aqui do simbólico e tal. É quando a gente estava discutindo a questão da linguagem, né? Das computação, coisa toda. Qual é a maior dificuldade que a gente vê hoje, principalmente no campo da educação? A dificuldade em que as pessoas têm do simbólico, cada vez mais imagem, cada vez mais semiótica, cada vez mais Instagram, cada vez mais a coisa está gravada. Imagem, semiótica. Fale alguma coisa sobre você. Puf, apagou. Não sabe mais falar. Por quê? Porque colocar coisa na palavra é difícil. É difícil. Porque a palavra, ela invoca alguma coisa no sujeito, botar no simbólico. Então o que a gente tem? Se a gente for pensar numa estrutura lacaniana, né, real, imaginário e simbólico, a gente está numa sociedade cada vez mais psicotizada. Porque cada vez menos simbólico, cada vez mais imaginário. Então, quanto mais imaginário e real, mais psicose você tem. E olha o discurso da rede social. Você fala uma coisa, o outro entende outra, o terceiro entende uma terceira coisa, e ninguém está se entendendo mais nada,
Por quê? É muito imaginário colado ao real, pouco simbólico. Pouco simbólico. Explica o que é real. Porque real para a psicanálise é algo que é inominável. Inominável. Representável. A gente pode dar o exemplo do real. O exemplo do real é a morte. Né? O Freud vai colocar que a morte é impossível de se falar sobre isso, porque ninguém tem essa experiência. Então a morte, a violência, né, são as coisas do real. O feminino é o real, aquilo que é impossível o racismo está no campo do real, um dos nomes do real, inclusive, que é o impossível de você colocar aquilo na palavra. É impossível de se colocar, de você dar nome àquilo, de nomear, de dar uma borda. Né? E aí, aquilo que você não consegue. Mas a clínica te ajuda a se aproximar disso, no esvaziamento da palavra. Então você vai, eu não sei o que é, mas eu estou sentindo alguma coisa. E aí o cara vai, tá, mas o que é que você está sentindo? Eu não sei. É alguma coisa, e aí o que é que sai? Sai uma poesia. Né? Sai uma poesia. E o que é a poesia? A poesia não é uma escrita, a poesia é uma tentativa. O Paulo Leminski fala isso. Para que serve a poesia? É uma bobagem. O Leminski fala isso, é uma bobagem. Para que serve a poesia? Para dizer as coisas que as outras coisas não conseguem dizer. Então a poesia é isso. Então o sujeito quer colocar no livro. Escreve um poema, escreve uma música, escreve uma peça, escreve alguma coisa. Então a produção teatral, a produção artística, cultural, literária, é o produto do real. Do impossível de se colocar em palavras. E olha que coisa interessante, né? E é tomado pela angústia. Tomado pela angústia. Então, quando ele coloca aqui a primeira palavra, é a coisa mais difícil, é o que a gente mais teme. É exatamente a questão da produção do neurótico. E se a gente for pensar, talvez o Rachmaninoff esteja ali na neurose obsessiva. Né? Está ali. Porque também tem essa coisa. Quando a gente vai pensar, eu preparei um textinho aqui para discutir com vocês, um texto curto, mas se a gente for pensar nisso, a questão da culpa, desse sujeito que faz a remissão da culpa, de tudo isso, a gente não pode estar falando de todos os sujeitos. Né? Senão, a gente estaria aí com o presídio esvaziado. Né? Agora, Jairo, nem todos os sujeitos passam por essa sensação de culpa, de remissão, entendeu? Então não é de todo mundo. O que tem é do neurótico. Eu trouxe também no recorte, eu acho fundamental o que o Freud vai dizer, né, que a culpa precede o ato criminoso. Sim. E ele vai tirar isso lá do Dostoiévski. Né? Nesse livro, isso é fundamental, essa questão. Quer dizer, é porque você está movido por uma culpa avassaladora que você comete o crime para justificar o seu sentimento de culpa. A gente tem uma noção que, né, não, o sujeito cometeu um crime, por isso ele é culpado. Não, o Freud inverte a ordem, que é genial. É genial isso que ele faz, a inversão da ordem. Mas aí é isso aqui que eu quero centralizar para vocês, de que sujeito nós estamos falando. O personagem se a gente for falar em termos de psicanálise, né, a galera nova da psicologia que está começando, se a gente for falar na questão da psicanálise, esse sujeito é um sujeito neurótico. É muito importante você sinalizar isso, aqui na barra que precede. Exatamente. São esses inconscientes. Porque o psicótico ele não vai sofrer com o perverso, quer dizer, não vai sofrer com nada disso. O perverso aqui não é perverso, entendeu? O perverso não vai ter culpa, não vai ter remissão, não vai ter nada. É gozo a céu aberto. Não tem nada. Então a gente está falando de um determinado tipo de estrutura. Esse personagem é o que nós chamaríamos de neurótico. E talvez o neurótico obsessivo, né? Porque tem essa coisa do pensamento ali presente, da obsessão o tempo todo, né? Alguma coisa que está forcluído ali. Então tem essa ruminação. Então, eu queria começar exatamente com o exemplo do Lacan, quando ele fala da secretária que teve uma epifania enquanto estava sentado na privada. Vocês já leram esse caso do Lacan? É fantástico. E o Lacan fala de uma secretária que teve uma epifania sentada no vaso. Que é coisa de poeta, né? Poeta, a gente pensador. Eu, por exemplo, é um dos lugares para mim que eu deveria mudar o nome, né? Devia ser trono do pensamento. Porque quando a gente está sentado ali, meu Deus, 1000 coisas vêm na minha cabeça. Eu começo a escrever e tal, daqui a pouco sempre tem alguém que bate na porta. Morreu? Não, estou vivo ainda. Porque é um lugar bacana. E aí o Lacan diz isso, olha, tem uma secretária britânica que teve uma epifania na privada. Enquanto ela estava sentada na privada, ela pensou, o rei da Inglaterra é um babaca. É só essa frase, o rei da Inglaterra é um babaca. Mas o problema é que o Lacan vai dizer assim, o problema é que ela é britânica. E o inglês jamais pode ser isso.
Nenhum inglês pode dizer alguma coisa contra o império em solo inglês. Por isso se coloca um banquinho, né? Sobe-se no banco para poder dizer alguma coisa. Porque se você disser pisando solo inglês, você comete um crime na Inglaterra. E ele fala, a coisa é que ela é inglesa. E aí, como inglesa, ela está obrigada a deveres de sujeito de direito. Ela é uma britânica que não pode dizer tal coisa. Afinal, todo britânico tem um rei na própria barriga. Essa epifania poderia expressar-se através da seguinte lei imaginada por Lacan. E aí ele vai dizer, todo aquele que disser que o rei da Inglaterra é babaca terá a cabeça decepada. Esse é Lacan falando. Então não se vai dizer que o rei é babaca, mas também não se vai dizer uma porção de outras coisas. As outras coisas que revelam que o rei é babaca. Então ele vai dizer, é uma consequência de coisas. Você não pode dizer que o rei é babaca, mas também não pode dizer uma série de coisas. Como, por exemplo, que o rei está nu. Você não pode dizer. Tem uma série de coisas que não se pode dizer. E aí é o rei que não era babaca, porque se pretendeu casar com a mulher que amava, foi-lhe imposto exatamente que ele abdicasse de ser rei. Era o único rei da Inglaterra que não era babaca. Por isso deixa de ser rei. E aí o Lacan continua. O que prova que a secretária estava certa. Tudo o que no discurso é coerente com essa realidade, a de que o rei da Inglaterra é babaca, fica suspenso. Não é fácil, assim, para o sujeito do direito livrar-se da responsabilidade diante da lei. Por outro lado, ir contra a lei não será estúpido no que diz respeito ao desejo. O que poderia, por exemplo, um cientista fazer no espaço de um presídio se ele precisasse do laboratório, se ele precisa do laboratório para seus experimentos? E aí ele vem colocando que o direito é delimitado em face da sua própria natureza. Eu coloquei essa parte aqui para a gente entender que talvez não tenha muito sentido, né? Alguém pode dizer assim, o que psicanálise e direito, né? Psicanálise e crime, o que isso tem a ver? Né? O que o psicanalista precisa saber sobre a lei, né, em relação a isso? E tem tudo a ver. Porque algumas coisas, inclusive, da lei, veio da psicanálise. Inclusive o conceito de sujeito. O conceito de sujeito do direito veio de um aluno do Lacan. Ouvindo Lacan falando sobre sujeito. E aí esse cara vai lá, era advogado, era um jurista francês, traz esse conceito da psicanálise para o direito. E hoje está todo mundo aí falando de sujeito do direito sem saber que isso é uma herança da psicanálise. Olha como que a psicanálise está bem longe, né? Você está fazendo uma conexão com a questão do crime, eu não entendi. Antes da gente chegar no crime, a gente precisa entender o que diz que isso é crime. O que diz que isso é um crime? A lei. A lei. Então, a lei, a gente precisa entender o seguinte, né? Esse é um debate complexo. A lei, ela só existe depois que alguma coisa foi feita. Primeiro se faz. Ninguém pensa numa lei antes que a coisa tenha sido feita. Então, a coisa vem antes da lei. A coisa vem antes da lei. Não podia ter inventado uma lei antes disso. Não. Primeiro mata-se o pai. Agora vamos criar uma lei que não se pode matar mais ninguém. Esse está lá em Totem Tabu. Primeiro mata-se o pai. E agora o que a gente faz? Bom, então vamos tornar agora, né, o homicídio proibido entre a gente. Já matamos o pai, então vamos fazer a lei. Então a coisa sempre vem antes. É por isso que o Lacan, quando trabalha o texto dele, por exemplo, 2 textos dele são muito importantes, que é quando ele fala sobre a questão da ética do psicanalista, né, que é um seminário inteiro quando ele fala sobre isso. De onde o Lacan está tirando o conceito de ética? Ele está tirando o conceito de ética do livro de Romanos. Tanto é que ele está citando o livro de Romanos. E o capítulo específico, que é o capítulo que? Da lei e da graça. Quando Paulo está lá falando sobre a lei e a graça, onde lá no capítulo 8, o Paulo começa dizendo, todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Então a lei condenava todo mundo. E aí o Paulo tem uma epifania. O que Paulo tem a epifania? Bom, se a lei condena todo mundo, então não tem salvação. Diante da lei está todo mundo condenado. Então como é que se faz para não ser condenado? É não pecar? Não, você viu ali, o pecado, como vai dizer tanto Dostoiévski, como vai dizer Freud, todos eles vão dizer, olha, pecado é uma condição da natureza humana. Então é não pecar, não. Então o que a gente faz? Bom, Paulo teve o vislumbre. Vamos abdicar a lei. Pronto, tirou a lei e não tem mais pecado.
É isso que Paulo literalmente escreve no livro de Romanos. E aí o que coloca no lugar disso? Tá, a gente tirou a lei, o que a gente coloca? Paulo vai conceituar a graça, que é o que Lacan vai tirar para conceituar ética. É porque a psicanálise não fala de moral, fala Pois de é. ética. Não, a gente não está em moral. Aqui não tem moral, é lei. É lei, não é moral. A moral é de outro lugar, né? A moral é de outro lugar, é lei. Ética, né? Porque quando se fala lei, o que o Freud está dizendo da lei? O que é a lei? Lei é alguma coisa que ela tem uma característica. Qual é a característica dela? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas seria uma coisa universal, por exemplo. Proibido matar. É proibido matar em qualquer lugar. Então isso é a lei. A lei é alguma coisa que... Agora me diz uma coisa, ele traz Napoleão, né? Ele vai Sim. justificar o crime dele com Napoleão. Fala um pouco disso já. E não só Napoleão, mas precisa entender. Eu vou trazer isso aqui na frente. Quando eu colocar aqui, por exemplo, eu citei isso aí, né? Ele está falando, ele precisa justificar o crime. Eu vou cometer um crime, mas eu preciso justificar o crime. E aí como é que ele vai justificar esse crime? Ele vai fazer exatamente o que Paulo fez. Vou abdicar da lei. Qualquer pessoa pode abdicar da lei? Não. Para abdicar da lei tem que ser um sujeito no nível do Paulo. Qualquer pessoa pode usar a ética? O que Lacan vai dizer? Não, a ética é do analista. Então a ética do analista. Então quem tem essa ética? O analista. Não é qualquer pessoa. É um produto, tem uma condução. E se vocês lerem a ética do Lacan, o que ele está chamando ali? A responsabilização. A responsabilidade, né? O que o analista tem? Olha, eu sempre falo para as pessoas, se vocês lerem a ética do analista que o Lacan está propondo, a metade da galera que se diz psicanalista não vai se nomear mais. Porque tem uma responsabilidade ali imensa, violenta. Exatamente. E é isso que ele está tirando de Paulo. Quando Paulo fala, olha, quando você entende a graça, você entende que todas as coisas são possíveis, mas nem todas lhe convêm. Você vai ter que ter aquela ferramenta que diz para você o que você quer e o que você deseja. Que é uma coisa muito interessante. Você quer o que você deseja? Exatamente, porque aí vai entrar em conflito a volição, que é o que eu sei, com aquilo que está recalcado, que é o que eu não sei, que é o desejo. A gente vai para a análise para quê? Para saber o que a gente quer? Não. O que eu quero eu já sei. Eu vou para a análise para descobrir o que eu desejo. Então a análise é isso, a descoberta do desejo. Agora, descobrir o desejo significa que eu vou realizá-lo? Não. Aliás, você viu o Freud aqui no diálogo dizendo, quase sempre quando se descobre o desejo é para dizer, bom, agora que eu sei, não vou mexer nisso. Não vou mexer nisso. Eu vou abrir mão desse desejo, vou abrir mão desse lugar. Por quê? Ou não, né? Ou não, mas aí esse não... O que acontece? Aí você realiza, mas realiza de outra maneira. Dá borda a isso. Né? Você dá uma outra borda para isso. Você não é conduzido por algo que assim, né? O teu inconsciente não está te conduzindo por um sintoma. Você não está sendo conduzido pelo sintoma, né? Quando sim, exatamente. Não é mais o gozo. Não é mais o gozo, entende? É por isso que o Lacan diz assim, lá onde está o gozo, agora vai advir o sujeito. Qual é a diferença entre o sujeito e o gozo? É que o gozo é o sujeito que está ali, naquele desejo, sendo conduzido pelo desejo, sofrendo por isso, inclusive, sendo conduzido. Mas não é que você não saiba, é que você não tem responsabilidade sobre isso. Está lá na ética. Não é porque você não sabe que não tem responsabilidade sobre isso. A diferença entre gozo e desejo é que agora eu sei. Parece ser uma coisa boba. Mas é exatamente o fato de saber sobre isso que nos dá o poder de modificar, de realizar ou não, de fazer de outra forma. Exatamente. Isso é o sujeito. O que é o sujeito? Olha, o sujeito do direito é aquele que sabe da lei. E a lei diz, faça, não faça, pode e não pode. Então ele arbitra com a lei. Esse é o sujeito. E não é porque você não sabe que ao cometer o crime você está perdoado. Né? É a omissão. A lei, inclusive, fala o crime de omissão. Olha, você não sabe. Eu não sabia que não podia matar, então. Você não sabia, mas não é porque você não sabia que você está livre da lei. A lei existe para isso. Então é isso que o Lacan está dizendo. O gozo é o criminoso cometendo crime sem saber que é um crime que ele está cometendo e sofrendo por conta disso, porque o consciente é punitivo. Você viu ali, o superego é punitivo e o consciente é punitivo. Então o que é gozo? O gozo é o saber não sabido, e eu sofro por isso.
sofro, sou punido, sou castigado por isso. E aí o Lacan vai citar inclusive o Santo Agostinho, né? Confissões, quando Agostinho vê uma coisa que ele diz assim, vi uma coisa que fiquei maravilhado, uma mãe amamentando um filho, ela bota o filho do lado, vai amamentar outro filho, o que amamentava a primeira vez, chega para a mãe e diz, mãe, eu quero mamar. E a mãe fala, mas você já mamou? Ele fala, mas eu não me lembro. E aí o Lacan diz, cara, isso é o gozo. O gozo, ele é amnésico. Por isso você o repete o tempo todo. Porque onde você gosta não tem saber. Não tem saber. Ou eu sei ou eu gozo. Ele queria mamar sabendo do gozo, né? Não. Entende? Eu quero mamar, você já mamou, mas eu não me lembro. Por quê? Onde há gozo não há saber. E aí quando você põe o saber, acabou o gozo, agora tem um sujeito. É sobre isso, entendeu? Botou o saber, acabou o gozo. O que tem agora no lugar desse gozo? Tem um sujeito. O sujeito sabe. Esse é o detalhe, o sujeito sabe. Então se a gente for ler Crime e Castigo, você vai entender na narrativa que o sujeito vai advindo disso. Que no primeiro momento ele é por gozo, ele fala, bom, eu preciso sair dessa situação, então eu vou matar. E aí ele precisa agora justificar isso, de uma forma em que ele não seja um criminoso. Porque ele sabe, olha, eu vou ser um assassino? Não vou ser um assassino. Porque Napoleão matou. Porque fulano matou, porque cicrano matou. E por que eles mataram? Porque eles estavam acima da lei. E aí é o que o Freud vai dizer no Mal-Estar da Civilização, quando ele diz assim, olha, o Estado quando proíbe, aliás, ele vai dizer isso lá no Mal-Estar da Civilização, não, quando ele está falando sobre a moral sexual e a etiologia das neuroses, ele vai dizer assim, quando o Estado diz que você não pode matar, o Estado não está dizendo que matar é errado. O Estado está dizendo que você não pode matar. O Estado pode. Olha que coisa interessante. O Estado pode. O Estado não está dizendo, olha, matar é errado, não. Isso está lá em Freud. E não é isso que a gente vê todos os dias, o Estado matando? Deliberadamente, tanto a partir de uma ação policial quanto por uma canetada. O Estado pode. É isso que o Freud diz. O Estado pode. Por quê? Porque o Estado é a lei. Aí se o sujeito olha e diz assim, eu sou o Estado, aí ele mata. Entendeu? Porque ele está acima da lei. Foi o que Napoleão fez. Eu sou a França. Não é isso que Napoleão diz? Eu sou a França. E é o que todos os ditadores fazem. Eles não respeitam exatamente o quê? A lei. Porque ele incorpora isso. Ele incorpora um lugar onde ele diz, eu estou acima da lei. E quem é que está acima da lei? A única pessoa, a única criatura que está acima da lei seria alguma coisa divina. Então, ele deixa de ser um idiota, ele deixa de ser estúpido. Ele agora se diviniza. Agora, ele se diviniza. Que é o que fazia todos os Césares, por exemplo. Em Roma, o César era um deus. Adorado. Por isso podia fazer o que ele quisesse fazer. Por que ele podia fazer o que ele quisesse fazer? Porque ele era um humano? Não, porque ele era Deus. Então, Deus é o único que pode fazer o que quiser fazer. Destruir, construir, matar. É isso aí. Então o que ele está negando aqui? Vê se vocês captaram. Quando ele diz, Napoleão pode, fulano pode, e eu posso, o que ele negou? A humanidade dele. Ele deixou de ser humano. Ele se tornou Deus. Deixou de ser humano. E se ele não é mais humano, ele não está mais sujeito às leis humanas. Nenhuma lei humana o alcança mais. Então ele justifica a partir de um ato. Olha o Lacan falando lá na carta, estou falando com as paredes, ele diz assim, ó, todo dito é um fato, pelo fato de ser dito. Aí ele complementa na próxima frase, mas há o tropeço. Que aí é que o neurótico cai, porque o neurótico tropeça. Por isso que eu estou dizendo que ele é neurótico, entende? Porque ele constrói um dito, ele diz assim, não, Napoleão fez, fulano fez, então eu posso fazer. Esse dito se torna um fato. Agora ele vai lá e mata, porque ele agora pode fazer. Só que lá na frente ele tropeça. E aí o Lacan diz, é no tropeço que acontece a análise. Todo dito é um fato pelo fato de ser dito, mas é o tropeço. O que é o tropeço? É o ato falho, é o xiste, é o sonho. E é por isso que eu marquei os 3 sonhos do Rachmaninoff para falar aqui. Porque ele vai ter 3 sonhos. Os sonhos são os tropeços. E é interessante, né, observar isso. Por que o direito não é psicanálise? Porque a imputação exige provas objetivas. E porque o juiz não tem, como analista, experiência com o sujeito. Então, eu coloquei aqui porque que direito, né? Os crimes, direito, psicanálise é diferente, né?
o sujeito chega para você e diz assim, na análise, no consultório, ele diz isso, por exemplo, eu queria matar a minha mãe, como eu vi de um analisante dentro de um espaço de socioeducativo, né? Quando eu sair daqui eu vou matar meu pai, porque ele fez isso com a minha mãe, tal, e aí quando eu sair daqui eu vou fazer isso. Então, qual era a minha função enquanto analista? Eu não era juiz, entendeu? Então eu não estava ali para julgá-lo. E outra coisa, o crime não tinha acontecido. Quando eu sair, eu vou matar. Então, enquanto analista, a única coisa que eu podia fazer era construir com aquele sujeito uma relação de transferência. Para, a partir dessa transferência, fazer com ele, construir com ele uma experiência. Então, a experiência que o sujeito analista tem com o seu analisante, o analista é o sujeito. O analisante não, vai advir. Então a experiência de sujeito do analista pode fazer, porque é uma aposta, não é uma certeza, pode fazer advir um sujeito do outro lado. E como é que se faz isso? Pedindo para que ele cada vez mais fale sobre isso. Porque falar sobre isso esvazia o ato. Entende? Então eu tinha um tempo ali, porque ele estava dentro de um espaço socioeducativo, e eu contando no relógio, olha, eu tenho tanto tempo para esvaziá-lo desse ato. Entende? Então, isso é possível, mas só é possível a partir de uma via, pela via da transferência, que é o que o juiz não tem, pela via da transferência. Então, a importância, por exemplo, dos educadores dentro dos espaços socioeducativos, né? Porque os sujeitos que já estão ali já estão punidos pela lei. Então, eles já estão ali a contragosto. E todos os que passam por ali olham não para um sujeito, olham para um criminoso. É preciso alguém que olhe para isso e veja uma outra coisa que não um criminoso. E aí quem é a aposta? Ou está no educador, né? Paulo Freire fala isso o tempo todo, a pedagogia da autonomia, a educação é uma aposta da construção de uma subjetividade outra, ou do analista. Né? Agora, não pode ser nem o educador bancário, né? E nem o analista burguês. Porque, inclusive, Lacan fala isso lá no Estou Falando com as Paredes. Ele diz assim, olha, tudo que eu vou falar aqui vocês não vão entender nada, porque os ouvidos de vocês são burgueses. Lacan aponta isso. Aliás, é uma crítica imensa que ele faz aos psicólogos no tempo dele ali, nesse texto Estou Falando com as Paredes. Que ele fala, vocês não vão entender nada que eu estou falando, porque o ouvido de vocês são burgueses. Então, assim, é construir uma outra escuta que não faça laço com isso, que é a estrutura, que é a lei, que é a sociedade. Não pode fazer laço com isso. Tem que fazer laço de um outro lugar. E aí esse laço de outro lugar, eu vou dar um pulo aqui. Então, eu vou chegar no sonho agora. Esse laço de outro lugar é isso aqui, ó. A posição lacaniana. De sua posição, o sujeito é sempre responsável, né? Aí eu fui marcando aqui, ó. Aos homens extraordinários tudo é permitido. Ele vai dizendo aqui. Ele vai construindo isso. Aí vem o primeiro sonho. No primeiro sonho, é o sonho dele menino. Raskolnikov, ainda menino, passeia com o pai quando presencia uma cena. Bêbados, maltratando uma mula, né? Liderados pelo próprio dono, que tomado de um ódio que contagiava todos, comandava os golpes de machado nos olhos, no focinho, nas patas, no corpo todo da mula. A violência aumentava na proporção do ódio. O menino, fora de si, atravessa a turba enfurecida, alcança a mula e abraça com compaixão e pede ao pai que faça alguma coisa. Só que a mula já estava nos estertores, tomba morta no chão, enquanto o pai responde, estão bêbados, estão fazendo travessuras, não é da nossa conta. E tira o filho da cena. Raskolnikov acorda gritando. Levanta-se aterrorizado. Imediatamente após o sonho, ele se pergunta se vai mesmo deslizar no sangue viscoso da velha usurária e roubar e esconder-se com o machado. Tremia ao dizer isso. Como poderia ter dúvidas hoje, se ontem ele já estava tomado da decisão de não matar? Mantendo essa decisão, sai para a rua sentindo-se livre. Afinal, até que uma palavra do outro decide por ele o crime. E esse outro aqui é o outro com O maiúsculo. O outro com maiúscula, como vai dizer o Millet. O que é o outro com maiúscula? O outro com maiúscula é o sujeito que me constrói, porque o inconsciente não é o discurso do outro com maiúscula. Se o inconsciente é o discurso do outro com maiúscula, eu digo assim, quem é esse outro? A pergunta que a gente sempre deve fazer é, quem é esse outro que te constituiu? Né? E aí,
num contexto, por exemplo, de sociedade brasileira, o outro é o outro da colônia, é o outro colonizador. Né? Esse é o contexto, que quando a Lélia Gonzalez vai trabalhar essas questões, ela diz assim, quem é o outro que constituiu o inconsciente brasileiro? Quem constituiu o inconsciente brasileiro é o colonizador. Daí que o racismo ele é o quê? Ele é a base do inconsciente. Está lá no inconsciente. Ele é sistêmico, né? Por conta disso. Então, assim, quem é esse outro? Aí vem para o contexto da Rússia. Qual era o contexto da Rússia do tempo de Dostoiévski? É famílias imperiosas caindo em ruínas, né? As pessoas perdendo bens que sustentavam décadas e até centenas, né? Eram gerações de famílias sustentadas para aquilo ali tudo. A Revolução Russa acontecendo, né? O próprio Dostoiévski não foi morto por um infortúnio do destino, como ele coloca. Estava no paredão para ser assassinado, quando de repente chega um edito do Nicolau dizendo, não matem mais ninguém. Mandem eles para a Sibéria. E aí eles falam, cara, e aquilo ali foi assim, a gente já estava se declarando morto. E você sabe que entendeu? Ele se torna um religioso, né? O Dostoiévski. E o Freud ele não entendeu isso. Como que um homem tão genial, inteligente, técnico, se tornou um religioso? Né? Freud entendeu que ele não era russo. Ele era ateu, então. Não, ele não é porque ele era ateu, ele era russo. Ele era russo. Até porque hoje você tem assim, dentro de uma. Eu não disse para vocês com a minha formação, né? Minha formação, a minha graduação, a minha primeira graduação foi em teologia. Então essa, né, filho de pastor, não tinha como você fugir, né? Eu só mudei de religião, que eu fui fazer teologia no Mosteiro São Bento, não fiz na Assembleia de Deus, fui fazer na Igreja Católica, e depois eu fui pastor presbiteriano durante um tempo. Então é de onde vem essa minha paixão pelo latim, por essa coisa toda. Então não é que Freud fosse ateu, porque hoje inclusive isso é questionado, tem vários autores que questionam isso, porque Freud era amigo de um pastor, gente. Freud foi amigo do Oscar Pfister por 40 anos. Ninguém é amigo de alguém por 40 anos à toa. 40 anos. Né? Em uma das cartas trocadas entre ele e o Oscar Pfister, que é na época que ele perde a filha, e o Freud entra em depressão profunda por conta disso, é por isso que ele vai escrever Luto e Melancolia. Eu sempre digo a importância de você estudar o plano de fundo de por que alguém foi escrever esse livro. Ninguém, sabe, não é uma coisa que me deu uma dor de cabeça, eu vou escrever. Não é. Freud não acordar, acho que eu vou escrever sobre Luto e Melancolia. Não era isso, entende? Ele perdeu a filha grávida, ele perde uma série de amigos, ele entra no processo depressivo intenso e ele vai botar aquilo aonde? No simbólico, na escrita. É isso que ele vai fazer. E disso saiu uma grande obra que é o Luto e Melancolia. Então, quando ele fala sobre a questão do luto e melancolia, quando ele está falando sobre isso, ele tem depressão. E aí, ele estava atendendo um rapaz. É interessante isso, que ele estava atendendo um rapaz que era artista. E o atendimento estava assim uma merda. O atendimento não fluía nem nada. E aí ele vai e manda uma carta para o Oscar Pfister e diz assim, olha, tá uma merda, eu vou desistir disso, eu vou passar esse rapaz para outro, não vou atender ele mais não, que tá muito ruim. E o Oscar Pfister dá meio assim umas duas tapas na cara do Freud, né? O Oscar Pfister fala assim, tu vai passar para quem, cara? Se você é o segundo Freud. Tu vai passar para quem se você é o Dr. Freud? Se você não consegue, né, conduzir esse caso, Freud, quem vai conseguir? Não, levanta, sacode, para com isso, pega esse caso e conduza de novo. E aí ele pega o caso, que é um caso que ninguém sabe qual é, porque só está registrado isso nas cartas entre ele e o Oscar Pfister, ele não falou disso mais em lugar nenhum, né? Inclusive quem traduziu foi a Karin Wondresek, que é uma amiga nossa, né, a Karin, da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui do Rio de Janeiro. A Karin fala isso, é lindo ler isso, o Oscar Pfister dando esse tapa na cara do Freud, dizendo, cara, parece a música dela, Soares, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vambora, levanta a cabeça, não é por aí não. Eu sei que você está sofrendo, né? Eu sei que você está mas constrói alguma coisa com isso. E aí ele devolve a carta para o Oscar Pfister dizendo assim, mas por que homem de Deus? Que era assim que o Freud chamava ele. Aí, por que homem de Deus? Que justo a mim, um ateu convicto, esse seu Deus escolheu para descobrir a psicanálise. Justo a mim. E aí o Oscar Pfister devolve a carta para ele dizendo assim, primeiro eu quero te dizer uma coisa, os caras que eu mais admiro são profetas judeus. Eu acho linda a carta, que é assim, primeira coisa que você precisa saber é que os caras que eu mais admiro são profetas judeus, e você não está distante de ser um desses profetas. Segundo, que lá no livro de João, no capítulo tal, versículo tal, que ele está se referindo às cartas paulinas, né, de João, diz assim, todo aquele que ama
é nascido de Deus. Eu não conheço ninguém que tem mais amor do que o seu, Dr. Freud. Então, do seu eu quero dizer, não existe nenhum cristão mais convicto. E o Freud não respondeu nada. Não disse nada, não refutou. Entendeu? Porque as pessoas, porque isso está em Dostoiévski, as pessoas confundem instituição com isso que transcende a coisa. E depois o Freud vai escrever isso quando ele começa o Mal Estar da Cultura falando de quê, gente? Sentimento oceânico. Vocês leram o Mal Estar da Cultura? Que é a grande questão do Mal Estar da Cultura, é o sentimento oceânico. E sentimento oceânico vem de onde? Da teologia. Mas ele vai desconstruir. Sim. Ele vai dizer que não é nada disso. Ele vai dizer que não é nada disso e tal, só que lá na frente, quando ele coloca lá na entrevista dele, já aos 80 e poucos anos de idade, né, quando alguém fala assim, o senhor construiu alguma coisa realmente relevante, tal, o que é que o senhor diz isso? A psicanálise é sobre amor? Ele falou, olha, nos primeiros anos a gente achava que a psicanálise era sobre amor. Hoje a gente sabe que a psicanálise é sobre a morte. É uma ciência sobre a morte, não é sobre o amor. Né? E aí ele fala assim, eu não sei se eu construí alguma coisa muito relevante. Né? Mas é uma das coisas que pode estar caminhando, inclusive, ao lado da religião. Porque o Freud entendia o seguinte, né? Por exemplo, como eu falei com vocês, eu atuo dentro da periferia. Acho que não tem lugar que tem mais igreja do que periferia. Né? Acho que não tem. Se subir em qualquer favela, qualquer lugar, na minha rua tem 3 igrejas. Só na minha rua. Eu não estou dizendo na rua de trás que tem mais 2, na rua do lado. E na mesma rua onde tem 3 igrejas, tem 2 terreiros. Então tem assim uma profusão, uma convivência. O pai de santo é meu amigo, o pastor também é meu amigo. Então a mãe de santo do terreiro é minha amiga e detalhe, frequenta a minha casa. Né? Então tá lá, pai de santo, mãe de santo, tá todo mundo lá. O Jair também é estranho, a Júlia é pintada de preta. Então eu já estou todo esquisito mesmo. Então, então essa galera lá tá lá, a gente discutindo e tal. E aí eu fico vendo, cara, eu sou um psicanalista que atua nesse lugar. E eu tô vendo, tá, se eu tiro isso dessa galera aqui, eu coloco o que no lugar? Vocês viram o discurso aqui do Freud com o Dostoiévski? Se você tira isso, o que é que você coloca no lugar? Porque eu estou num lugar onde o Estado não chega. Eu estou num lugar onde a lei não chega. Eu estou num lugar que quem comanda é o tráfico, né? Então a lei é do tráfico. Eu estou num lugar que a lei não chega, o Estado não chega, a comida não chega, a água não chega, a luz não chega, nada chega. Então o que chega é a mãe de santo, que tem um terreiro lá, que tem um projeto chamado Sucursinho, onde ela dá aula para os garotos entrarem na faculdade, ela ajuda os garotos, é o pastor que junto com a pastora ajuda muita gente com cesta básica para ninguém ir lá pedir para o tráfico a cesta básica, então vão pedir para a igreja. Então a igreja está ali no lugar onde todo o resto fracassou. E aí eu vou e tiro isso, não, a igreja é ilusão. É o que a Júlia Kristeva vai questionar agora na atualidade. Ela diz assim, olha, os canalistas que ainda olham para isso. O Freud está dizendo, a religião é ilusão. Precisa voltar para o século XXI. Precisa entender. Por que o Freud, o que o Lacan está dizendo? Onde a religião triunfa? Porque ela é capaz de criar sentido para as coisas mais absurdas. E o que a gente está vivendo? Exatamente o esvaziamento do sentido, gente. É o que a gente está vivendo, esvaziamento do sentido. Você vai conversar com artistas, eles estão discutindo o quê? O esvaziamento do sentido na arte. Você vai para a literatura, esvaziamento do sentido da literatura. Você vai, todos os lugares a gente está discutindo isso, porque tem a ver com o simbólico. Então o simbólico construiu alguma coisa, e como a gente está na fase do empobrecimento do simbólico, a gente está vivendo uma fase que o Slavoj Zizek, que é um filósofo psicanalista esloveno, vai chamar de quê? Deserto do real. Ele vai chamar de deserto do real. E um outro filósofo sul-coreano, que é o Byung-Chul Han, vai chamar o quê? De que ele vai chamar? Agonia do Eros. Essa é a nossa fase. Bem-vindo ao século XXI. Agonia do Eros. Sem sentido. Tudo sem sentido. Onde Eros está agonizando, o que não tem? Laço social. E por que não tem laço social? Não tem laço social porque quem triunfou foi o capitalismo. Foi a única coisa que triunfou. E o Lacan já dizia, 20 anos depois o Lacan volta para os 4 discursos e fala, enfia o 5º aí, que é o discurso do capital. 20 anos depois ele volta para dizer, o capitalismo não faz laço. Não faz laço. Então se não faz laço, o que a gente tem? A gente tem exatamente a ausência de laços. E aí a gente vai para o segundo sonho, porque é onde eu vou falar do laço. Mas o primeiro, o que você entendeu desse primeiro? Eu não sei se eu... Então, esse primeiro sonho, eu só no final deixo eu contar os 3, para poder amarrar, entendeu? O primeiro sonho é ele, menino, vendo a mula sendo espancada. O segundo sonho é, ao chamado de alguém, Raskolnikov se vê na cena do crime que se assemelha à casa da velha. Há uma escada a subir, ele hesita, seguir ou não seguir adiante, decide continuar.
E então, enquanto o silêncio de descobrir, hein? Eu já sei quem é, hein? É só uma questão de reunir mais uma, mas eu já sei quem é. E ele fala, eu tô lascado. Só que o cara não sabia nada, entendeu? Mas é exatamente porque ele conhece a coisa do crime. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem uma série que aponta o nascimento do FBI, como o FBI surgiu, né? E o FBI surge a partir de duas ideias, de dois homens. A primeira ideia era levantar um perfil dos criminosos. Então vamos entrevistar esses criminosos que já foram presos, né? Então, Ted Bundy, esses caras, né? Esses grandes assassinos da história ali estavam presos. Falou, vamos entrevistá-los para entender a motivação do crime, a coisa toda, porque inclusive é a linha de pesquisa, de investigação até hoje. Primeiro se descobre o crime e depois a motivação. Até hoje, o caso da Vitória, por exemplo, eu estava vendo os advogados falando sobre isso, e disse, olha, a gente já tem mais ou menos uma ideia de quem matou. Agora, a segunda linha da investigação é a motivação do crime. Porque é na motivação que vai estar a coisa da culpa, que vai estar a coisa toda lá, e que é onde se levanta o perfil do criminoso. Então, se vão entender a motivação do crime, porque matou, a coisa toda e tal. E aí eles começam a fazer entrevista, só que quando eles começam a fazer entrevista, aquilo começa a mexer com eles, que estão fazendo entrevista. O que é? O que o Freud depois vai chamar, a transferência. Né? Então, eles começaram a ter ali uma transferência com assassinos em série, de dizer, pô, tadinho, coitado. Né? Que é o que aconteceu no mundo inteiro com o fenômeno do primeiro filme do Coringa. Vocês viram que o primeiro filme do Coringa gerou uma transferência tão alta que muita gente tornou o Coringa o símbolo da cápsula, o símbolo da loucura, o símbolo da injustiça contra as pessoas que atendem. Virou quase o ícone da luta antimanicomial, o Coringa. E aí precisou-se fazer um segundo filme, que foi uma merda, né? Mas para desconstruir o primeiro. E é exatamente essa desconstrução. O filme valeu só porque era Lady Gaga. Eu sou apaixonado Lady Gaga, então já valeu. Ver ela cantando a capela, vale tudo. Mas o filme tirou a galera do imaginário, porque jogou o Coringa onde realmente ele é. E o que ele é? Um sociopata, um serial killer. É isso. Não dá para romantizar, entendeu? Só que a galera estava romantizando. Então, eles começaram a ter esse problema da transferência com eles. E aí, para onde eles foram? Eles foram buscar um psicólogo, e um psicólogo que tinha domínio exatamente o quê? Em psicanálise. Está lá a série mostrando tudo isso. E sabia? Agora eu não me lembro se eu vou botar. A Origem do FBI, acho que está na Netflix. Que aí eles, a partir da psicanálise, entendendo o conceito de transferência, de como se bloquear, de neutralizar a transferência, tudo aquilo que os psicanalistas sabem, né? Essa foi a diferença, por exemplo, entre o Freud e o Breuer. Porque se o Breuer meteu o pé na jaca, fugiu com a esposa, engravidou a esposa, né? Tudo por causa de uma neurose que disse, eu estou grávida do senhor, o Freud entendeu que aquilo tudo era o quê? Era uma fantasia. Aquilo tudo era a força da transferência. E daí nasce a psicanálise, que é um dos conceitos, né? O conceito crucial que o Lacan vai colocar, um dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise: transferência. Tem que entender a transferência. E aí ele vem, o escárnio da velha, significante e marcante do sonho. O que é o escárnio da velha? É o seu próprio escárnio. Quanto mais ele bate, mais a velha ri, mais a velha zomba. Então é o escárnio, no sonho. Então era o escárnio dele, né? Haja visto esse movimento hesitante quanto a entregar-se à polícia. O escárnio joga na posição que ele nega, mas que é sua, como assujeitada ao discurso do outro. Aqui é a grande questão. Por que o sujeito, em algum momento, ele precisa? Que, inclusive, é isso que eles vão dizer na série da FBI, quando eles dizem assim, mas se a gente nunca achar o criminoso, e o cara diz assim, olha, se vocês nunca acharem o criminoso, isso se dá por uma única questão, incompetência da investigação. Por isso que as primeiras 24 horas são importantes. E aí o cara vai dizer isso, incompetência da investigação. Aí o investigador diz assim, mas como é que você está apontando a incompetência da investigação? Não seria um criminoso inteligente? Ele assim, não. Todo crime quer ser descoberto. Tá lá, e ele diz isso. Freud cita isso. Tá lá na série, quando ele cita Freud. Freud disse isso. Não existe crime perfeito. Porque todo criminoso quer ser descoberto. Se você não descobriu, a incompetência foi sua. Quer ser punido. Entendeu? Porque a culpa está ali. Ele quer ser punido. Então, por que ele quer ser punido? Por uma coisa simples. Porque todos nós aqui estamos assujeitados ao discurso do outro com maiúscula. Todos nós. Por isso Paulo diz, todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. Todos aqui pecaram. Todos estão sujeitos à lei. Todos estão assujeitados a isso.
Não tem como fugir. Que é o grande debate da psicanálise, que é o quê? É o determinismo intrapsíquico. Isso está determinado. A culpa não tem como fugir. Né? Nos estrutura. E o nome teórico é isso, determinismo intrapsíquico. Inclusive é o tropeço entre psicanálise e teologia. Porque a teologia vai ensinar o livre-arbítrio. Né? E o Freud vai dizer que o livre-arbítrio não existe. Por que não existe? Porque o inconsciente ele está preso ao determinismo desse assujeitamento ao outro da cultura. O sujeito é o sujeito da cultura. É isso. Ninguém foi criado fora da cultura. O sujeito é o sujeito da cultura. Por isso, se você quer entender o sujeito, precisa primeiro compreender a cultura dele. De onde ele vem, qual é a cultura dele, de tudo isso. E essa é a base do mal-estar na cultura, que o Freud vai colocar. Qual é o primeiro sentimento que une, que Freud vai dizer lá no Totem Tabu? Qual o primeiro sentimento, qual o primeiro afeto que o sujeito tem em relação ao outro? Qual é o primeiro afeto? É ódio. O ódio é o primeiro afeto. Só que o ódio vai sendo sublimado. Né? A Melanie Klein, quando vai pegar essa frasezinha, a Melanie Klein ela tinha um poder incrível de pegar umas frasezinhas soltas do Freud e construir ali um conceito inteiro. Então ela pega essa frase solta do Freud, né? Primeira relação do sujeito e tal é o ódio. Ela fala, pô, é isso aqui. E aí ela escreve inveja e gratidão. Todo o livro dela, aquele patacaço de 800 páginas, inveja e gratidão é sobre essa fala do Freud. Porque ela vai colocar que a inveja é o quê? A inveja é algo latente, todos nós temos. A diferença, que essa inveja que eu cito da Gilda, na análise, foi sublimada e eu chamo de admiração. Que é o que a Melanie Klein vai dizer. Admiração é inveja sublimada. Entendeu? E aí você olha para o professor e fala, nossa, como eu admiro esse professor. O que você está querendo? Dar aula igual a ele, ser igual a ele. Então você está ali transferindo aquilo com ele, que no final você não vai ser ele, você vai ser um outro, mas transferido ali com ele. E aí o Lacan vai trazer, o Winnicott vai trazer um caso interessante, que é o do escritor Ernest Hemingway. Quando ele fala que Ernest Hemingway é um escritor, é um jovem, né, da geração dele, rebelde, aquela coisa toda, sem pai, e com toda a determinação para ir para o mundo do crime como os adolescentes do tempo dele, até que se esbarra com o professor de literatura. E o professor vai construindo ali uma amizade com ele, a ponto de anos depois, quando Ernest Hemingway vai receber o Nobel de Literatura, quem ele chama para poder estar ao lado dele? O professor de literatura. E aí naquele momento o Winnicott diz assim, naquele instante o professor abraça e diz, meu filho, o que estava transferido ali? Exatamente aquilo que ele não tinha, a figura do pai. E aí o Winnicott vai conceituar, acho que o Winnicott é o único psicanalista que vai conceituar a amizade, no sentido de que ele diz que a amizade ele é um sentimento, ele é um afeto capaz de construir subjetivações rompidas, inclusive curar. E aí ele fala disso, a amizade como poder curativo. Uma amizade com um homem mais velho, que curou aquele jovem de um decurso outro dentro da cultura, fazendo com que anos depois ele fosse quem? Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, né? Quem já leu O Velho e o Mar, você não consegue ler aquilo sem chorar, né? Você não consegue ler O Velho e o Mar sem chorar. Então, agora olha que coisa interessante. A relação dele com o professor, de admiração profunda, de transferência e tal, fez com que ele se tornasse Ernest Hemingway. É isso que ele está dizendo, né? A questão da relação do sujeito com o outro, que no primeiro momento é de assujeitamento, mas no segundo momento é para advir o sujeito daí. Mas como é que se advém um sujeito dessa relação? O Winnicott vai dizer, só existe uma forma de um sujeito advir de uma relação. Ele precisa ser visto enquanto sujeito. Aí a frase assim, que eu me arrepio sempre, quando o Winnicott diz assim, olho e sou visto, logo existo. Cara, isso é lindo demais. Quando você vai pegar Fanon dizendo que o homem negro não é um homem negro, por quê? Porque ele não é visto. Não é visto. Fanon diz, olha, o homem negro não é um homem negro. Por quê? Porque ele não é visto. O corpo mais vigiado no Brasil é o corpo negro, porém é o menos visto. Menos visto. Eu estava com uma amiga minha que é doutora lá em Copacabana, ela estava narrando essa semana, que ela estava num evento em Copacabana, doutora, na área de psicologia, inclusive, mas é uma mulher negra, professora da UERJ,
uma mulher negra, e alguém lá em Copacabana, uma senhora chega para ela e fala assim, elas conversando e tal, e ela vindo, que ela é muito simpática e tal, aí a pessoa disse assim para ela, olha, você não tem uma amiga assim igual a você não? Porque eu estou precisando de uma empregada lá em casa. Aí ela falou assim, igual a mim, como assim? Porque eu sou doutora em psicologia, professora da UERJ. Não, eu não sabia, desculpa. Entende? Porque esse é o lugar que coloca o corpo negro sempre. Por isso o Nicodemo diz, olho, mas não vejo. E se eu olho e não vejo, logo o outro não existe. Por isso a importância de ser visto. E aí, talvez, eu digo isso, talvez, a primeira vez que alguém vai ser visto na vida vai ser no consultório analítico. E eu estou dizendo talvez, porque eu não sei também como é que esse analista conduziu a sua própria análise, né? Talvez. O Winnicott fala isso o tempo todo. Então, olha só, o Scarne, como é que ele está sendo visto? A velha confessará ele depois. Era uma doença. Eu queria ultrapassar o limite o quanto antes. Eu não matei uma pessoa. Eu matei um princípio. Eu matei uma teoria. É isso que ele vai dizer depois. Aí vem o terceiro sonho, que é uma peste vindo da Ásia e estava chegando à Europa. Todos deveriam morrer, salvo alguns escolhidos. Olha aí de novo a ideia de ser divino, né? Pouquíssimos. Seres dotados de inteligência e vontade inoculavam-se nos corpos das pessoas que, uma vez contaminadas, imediatamente tornavam-se endemoniadas, loucas e inteligentes. Essa parte aqui tem um texto do Freud muito bacana, que é um caso de possessão demoníaca no século XVII. Vocês já leram esse texto do Freud? Já. Isso é fantástico. Que o caso de possessão demoníaca no século XVII, que é a história de um homem que faz o pacto com o diabo para vender a alma dele, que no final o Freud vai fazer a leitura que nada mais é do que o pai. Endemoniado, louco e inteligente. E aí ele coloca aqui essa questão do sujeito, né? Inabalável na sua... E olha e fala, pô, mas esse outro sou eu. Então o outro é o eu. O outro é o eu. E aí, isso tudo que ele estava colocando na velha, no outro, no sistema, na lei, tudo isso, os sonhos vão mostrando para ele que era ele mesmo. O outro é o eu. Então, quando o outro é o eu, já vou correr aqui para finalizar. Quando o outro é o eu, aí acontece exatamente isso que ele vai dizer ali. Depois de sonhar o último sonho, Raskolnikov levanta-se e vai à janela do hospital. Ele estava doente. E lá longe, parado no portão, vê a mulher que o ama incondicionalmente e que o seguiu até a Sibéria, que é onde ele se encontra cumprindo pena. No tempo desse sonho. Ele que sempre a tratou com desprezo, mesmo no presídio, estremece nesse momento. Alguma coisa corta ali o coração. Essa parte do livro é a parte assim que o Winnicott está dizendo, uma loucura, né? Alguma coisa corta ali o coração, a visão da imagem dela. Nos dias subsequentes passa a esperá-la ansiosamente, mas ela não vem mais. Olha que coisa interessante. Ela é a prostituta? A Sônia. A Sônia, mas olha que coisa. Ele olha, ela está lá. Nos outros momentos ela não está mais. Isso que está, mas não está, o que é, gente? Vocês são psicanalistas. É a falta. Ela está, mas não está. É a mãe suficientemente boa. Olha aqui o Winnicott falando aqui. A teoria do Winnicott aqui toda então está essa. O que é a mãe suficientemente boa? No momento eu olho e sou visto, logo existo. Quem é que me vê? O Winnicott diz, olha, é a mãe. O Winnicott diz assim, o que a criança vê quando olha para a mãe? Ele não vê a mãe. O Winnicott diz assim, a criança não vê a mãe. A criança vê a si mesmo refletido no olhar materno. Esse primeiro olhar é crucial para que adivinhe um sujeito. E no segundo momento, ele olha, mas a mãe já não está mais lá. A mãe está, mas não está, porque a mãe suficientemente boa, de acordo com o Winnicott, é aquela que aos pouquinhos sabe se ausentar, até se tornar desnecessária. Então a mãe desnecessária, que vai fazer com que surja um sujeito que sabe lidar com a solitude. O Winnicott, para o Winnicott, o último estágio da evolução do sujeito emocional é a capacidade de estar sozinho. É dele que vem, que se você está sozinho e não se sente bem, é porque nem a tua companhia presta. Entendeu? Então, nem a tua companhia presta, você não se sente bem. Então ele diz que o último estágio da evolução emocional do sujeito é a capacidade de estar sozinho. E isso se vem do quê? Dessa mãe que está e não está, está e não está, está e não está, uma hora ela não está mais. Se ela não está mais, o que está ali? Aí ele coloca, o que está ali
É o vazio deixado pela ausência que só pode ser revelada pelo amor. Só o amor revela a ausência. Por isso a transferência na clínica é o amor. Mas só o amor revela a ausência. Só o amor revela a falta. E aí, quando o amor revela a falta, que é aquela grande frase enigmática do Lacan, quando ele diz assim, todo amor é recíproco, ainda que não seja correlacionado, né? Todo amor é recíproco. Como assim é recíproco? Ele diz assim, porque quando eu digo que eu amo fulano, eu não estou dizendo que eu amo fulano. Eu digo que eu estou dizendo que eu amo aquilo que nele é amável. E talvez ele nem saiba disso. Eu estou dizendo que eu amo alguma coisa nele que é amável e por conta disso houve reciprocidade. Todo amor é recíproco, ainda que não seja correspondido, vai dizer o Lacan. Por quê? Porque o amor é exatamente isso que ao ser revelado vai produzir uma mudança. Como é que eu sei que eu amo? Como é que eu sei que eu estou amando? Como é que eu sei o que é o amor? A Bell Hooks diz. Porque o amor é aquilo que o amor faz. É uma frase da Bell Hooks que eu amo. Quer dizer assim, o amor é o que o amor faz. Se não houve mudança nenhuma, então não houve amor. Agora, ele amou essa prostituta? Ele amou a falta deixada por ela. A coisa, o objeto em si, não é a coisa, é o objeto A. É o objeto A, o objeto faltoso. Ele não é que ele amou ela, ele amou aquilo que ela produziu, aquilo que ela deixou, a falta. E aí continua, né? O sujeito da psicanálise, já finalizando, o sujeito da psicanálise é tanto quanto do direito. Só que a lei da castração é de contenção de gozo. A lei jurídica tem essa contenção nas proposições das suas normas. Então o sujeito do direito é o sujeito que não faz porque tem uma lei que não permite fazer, não deixa fazer. O sujeito da psicanálise, ele não faz porque ele está castrado. Essa é diferente, a lei da castração. Porque o final de uma análise não é o sujeito aceitar a castração, né? Bom, tudo bem, eu não compreendo, mas eu aceito. Eu aceito que eu estou castrado, ou seja, eu aceito que tem um limite, eu aceito que tem uma barra. É o sujeito barrado, então ele está barrado. Quando ele aceita, ele faz o quê? Ele faz uma contenção ao gozo, ele gera uma borda, faz uma contenção ao gozo. Quando ele faz a contenção ao gozo, e aí o que Freud vai dizer, o dever advir é trabalho da civilização, ou seja, o que produz civilização é o laço social e não o gozo. O gozo é destrutivo. É um laço social que produz a civilização. Então, se há sujeito no campo do outro com maiúscula, então só há sujeito se tomado pelo laço social. Com esse complemento, há uma expansão da responsabilidade para todos os sujeitos, sejam eles do direito e do inconsciente. Eles são os mesmos sujeitos. Então, estaríamos autorizados a pensar no terceiro sonho como a revelação de um trabalho de civilização. O terceiro sonho dele é a revelação de um trabalho de civilização, o que a civilização faz. E aí ele coloca, o amor daquela mulher teria tido o poder de operar a mudança. No lugar da teoria que ele tinha, lembra? Eu tenho uma teoria, vou lá e faço. No lugar da teoria, o amor faz surgir o quê? A dialética. É isso que é a coisa gostosa. No lugar da teoria, lá onde há um eu, e um eu perverso, um eu único, narcísico, sai o eu e entra a dialética. E a dialética sempre evoca o quê? O outro. Só há dialética onde há o outro. O amor convoca a dialética. O gozo convoca o narcisismo. Então são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Então o amor convoca a dialética. E o amor que convoca a dialética é aquilo que o Freud vai evocar. É a base da construção da civilização. Qual é a base da construção da civilização? É Eros. É Eros. E aí ele termina o mal-estar da cultura dizendo que talvez a gente viva um grande conflito. De um lado, Thanatos. Do outro lado, Eros. E a gente não sabe quem vai vencer. Obrigado, gente. Olha, tinha tanta coisa que eu anotando. Vocês têm que ler o livro. Agora leiam o livro. Obrigada, nossa, maravilhoso. Já, agora vou abrir aqui para as perguntas, né? Que é bom que a gente vai ter um tempo para ouvir perguntas. Eu acho que eu vou levar o microfone para você, para poder aparecer no vídeo.
Fala sobre a Sônia, sobre essa figura redentora, que o crime não termina no castigo, ele vai para a redenção. Qual é o paralelo que você faz entre a psicanálise e a teologia através da figura da Sônia? O que a Sônia tem de Cristo? Aí a gente vai ter que fazer outro seminário, né? Porque a Sônia é uma prostituta, então já tem que começar por aí. Ela coloca assim, qual é o paralelo que se faz entre a redenção, a Sônia, a teologia, a coisa toda. Se a gente for pensar no campo teológico, né? Que as grandes figuras de mulheres que aparecem na genealogia de Jesus são todas prostitutas, eu acho que isso significa alguma coisa. Começando pela Raabe, a meretriz, que vai ser depois a avó de Davi. E aí, né, Raabe e tal, as figuras todas. Então, assim, a figura da prostituta, dentro da psicanálise, ela é uma figura de um advírbio feminino. Né? A psicanálise não tem um olhar moral sobre isso. Ela fala que o Freud vai colocar, por exemplo, o desejo dali da ruptura, né, do desejo